Boa noite, amigos. Hoje eu quero estar lendo o livro de Daniel 7. Só que antes de eu dar uma lida, eu quero falar alguns pressupostos para poder se entender, né? O livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse 19:10, o anjo diz que o Messias, ele é o entendimento, ele é o espírito da profecia, né? Então, para você entender a profecia, você tem que ter nascido de novo, ter começado do zero, né? Saído das religiões, já saber, né, entender quem são os falsos profetas, porque não tem só profeta descrito na Bíblia, tem os falsos profetas. Saber também que nem tudo que está escrito Deus é do pai do Messias, né? Então tem que saber separar o joio do trigo, né? Separar as verdades das mentiras, porque nem tudo que está escrito aqui é verdade, né? A verdade está contida dentro do livro Bíblia, né? Mas ele foi muito mexido, muito adulterado. O próprio profeta Jeremias já falou isso. Então, se naquela época já era assim, imagina hoje com versões das versões, né? E também, entender que nem tudo que está escrito, né, diabo é Satanás, né? Porque existem, principalmente no protestantismo, tudo é culpa de Satanás. Então esquece de observar que existe, né, Satanás e os seus anjos, o dragão, a besta e o falso profeta. Inclusive, lá em Apocalipse 16:13, diz que, né, após o julgamento, saiu 3 espíritos de rãs, né, da boca deles, do dragão, da besta e do falso profeta. E também é importante conhecer os atributos, né, de cada um. Porque o Apocalipse e Daniel devem ser estudados juntos. Inclusive o Messias, ele cita, né, conforme o profeta Daniel, em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, né, que fala sobre o fim dos tempos. E sempre quando cita o Messias, é como que um homem, né? Sempre tem esse atributo. Asas de águia, né? Que foi dado para a mulher no Apocalipse. E um desses 4 reinos de Daniel 7 também recebeu asas de águia, né? Então a gente tem que conhecer os atributos de cada um. O Messias sempre como homem, ele mesmo cita várias vezes, né, o filho do homem. Então Daniel sempre fala como que um filho de homem com arco-íris, né, o cavaleiro branco, que veio vencendo e para vencer. E o dragão? O dragão sempre é a antiga serpente, diabo, que se chama Satanás. A besta, ela é diferente de todos os outros, né? E recebe o poder do dragão. E o falso profeta faz sinais diante da besta. Inclusive, ela é lançada, o falso profeta é a segunda besta, e é lançada juntamente com
a besta no lago de fogo. Isso está em Apocalipse 19, 20. Vamos dar uma lida. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Isso está em Apocalipse 19, 21. Ou seja, nem tudo, né, é Satanás. Nem tudo é só a besta. São esses três: o dragão, a besta e o falso profeta. E o reino do Messias. Então, sempre tem várias citações: os quatro ventos, né? Quatro cavaleiros, os quatro reinos. Então, sempre né, a luta entre esses. E no Apocalipse diz que o dragão deu o seu poder para a besta. E também outra coisa que a gente deve considerar, em Daniel 7, ele fala a partir, né, dos quatro animais, das quatro bestas, dos quatro reinos, né, que existiriam sobre a terra, e vai até o julgamento. Em Apocalipse 12, começa lá do céu, né? Muito antes, começa falando do sinal que tinha, da mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos pés, e aí vai até a perseguição, a última perseguição, né? O dragão, ele vai arrojar atrás do restante da descendência da mulher, do reino do Messias, né? Então, assim, fala-se nesses dois, Daniel 7 e em Apocalipse 12, do mesmo evento, né? E a gente tem que observar também outra coisa muito importante, que o anjo revela, tanto em Daniel quanto no Apocalipse. Sempre vai ter um determinado momento em que é dito o que significa aquela visão. Então, dito isso, podemos ler, né, o que está escrito em Daniel 7, partindo desses pressupostos, né, que a gente não vai interpretar, que o anjo vai dar a interpretação. Então, vou começar a partir aqui do verso 2. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. Então aqui, ó, são os 4 ventos, né? Eu vi os ventos soprando de todas as direções, das 4 cantos, né? E aí o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia, ó, o atributo, né, da mulher, do reino do Messias, né? Foi dado asas de águia para esse reino. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé, para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. Então, só o reino do Messias que cabe essas asas de águia, né? Não seria para nenhum outro reino.
Então ele continua falando aqui, né, que viu o segundo monstro, aí fala os atributos desse monstro, o terceiro e o quarto. O quarto que era diferente de todos, né? Você até percebe que é uma junção, né, vai só agregando nesse reino conhecimentos, né, agregando coisas dos primeiros reinos. E ele se torna muito pior. A gente lembrando, né, que o dragão deu o seu poder para a besta. Então ela se torna terrível. Aí quando chega lá no versículo 17, ele pede que o anjo explique a visão. Então a gente não tem que ficar tirando conclusões aqui. O anjo vai falar do que se trata, né? Lá no 17, os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Ou seja, tiveram vários reinos, né, ao longo aí da história. São 4, governados por 4 reis. Só que no final, o reino será dado ao povo do Altíssimo, ao povo do Messias, né? Então, foi o primeiro reino, foi o do Messias. Isso vai ser o último reino. Então, ele foi o primeiro e será o último reino. E aí ele quis também saber a explicação a respeito do quarto monstro. Né, os demais, ele não teve dificuldade nenhuma, mas esse quarto monstro, ele, né, tinha dentes de ferro, unhas de bronze e despedaçava e devorava suas vítimas. Então, assim, ele tem atributos dos outros reinos. E aí pedi também no versículo 20 que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça. E o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres, que parecia mais forte do que os outros. Tinha olhos e boca que falava com muito orgulho. Então, aqui a gente conhecendo a história, sabe que esses 10 chifres veio da Europa, né? E esse chifre pequeno é a Roma religiosa. Foi derrubado 3 chifres. Então, se você for pegar a história, você vai ver que as tribos arianas, os vândalos, os éurulos e os estrogodos não existem mais hoje, né? Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo. Até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. Então, no versículo 23, de novo, né, ele vai falar que a explicação que ele recebeu do anjo foi essa. O quarto monstro é um rei. Né? Então, assim, um único rei, ele está dizendo aqui, o quarto monstro é um rei. E o reino dele será bem diferente dos outros. Como que a gente poderia atribuir a uma nação outra, sendo que aqui está dizendo que é um rei, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, em Daniel 10, no versículo 13, o anjo Gabriel ele fala que lutou contra o anjo da Pérsia durante 21 dias. E aí vai seguindo, no versículo 20, ele diz que depois vai pelejar com o anjo da Grécia. E aí seguindo, mais ainda no final do capítulo 10, ele diz que Miguel, né, é o único, Miguel, o seu príncipe, é o único que ajuda a lutar contra esses anjos aí, né? Protetores desses reinos. Então, assim, não são seres humanos, são anjos caídos, né?
Porque seria impossível, né, em 6.000 anos, ter um rei, né, humano que estivesse vivo. Então, essa visão de Daniel é para os 4 ventos, os 4 reis, os 4 reinos, né? E aí ele continua aqui. Ele conquistará, ó, o quarto monstro é um rei. E o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasada. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Né? Foi destruído as 3 tribos, né, arianas. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Né? Esse poder romano fala, né? Se coloca no lugar de Deus, mudou todas as leis, né? Se coloca como Deus na terra. Se colocou nesse santuário, né? E perseguiu a igreja durante os 1290 anos. Mas depois disso, no versículo 26, o tribunal o condenará, e assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos o servirão, todos lhe obedecerão. E aqui termina a explicação do anjo. Ou seja, toda essa visão que tem no capítulo 7, né, dos 4 monstros, do julgamento, né, o anjo vai explicando depois. Então a gente não tem que tirar, que dá entendimento, que ficar tirando conclusões, que, né, ficar tentando como o pessoal faz no sistema religioso, né? Pegando um versículo e fazendo alegorias, né? O entendimento aqui tem que ser literal, porque o anjo explica, né? Então a gente não pode, se ele está dizendo que é um rei, que são 4 reis, né? A gente não pode tirar desse contexto. Então por hoje é isso. Um abraço a todos.